Para mim é uma honra poder estar aqui nessa noite e dividir um pouquinho com vocês de um tema que a gente costuma trabalhar na nossa vida profissional. Só alguns detalhes, né? Eu não sou palestrante, né? E eu sou professor, inclusive de alguns que estão aqui. Tive a oportunidade, Jones Vive está ali, Fernando Mantov lá atrás, tem mais alguns alunos aqui que eu vi, né? E a diferença de um palestrante para um professor? O professor fala muito, né? Palestrante fala pouco, né? E a primeira coisa que o pastor Matias me perguntou quando eu cheguei aqui foi: quanto tempo o senhor vai falar? Né? Mas não se preocupe, a gente vai tentar falar dentro do tempo que nos deram, até porque parece que tem um bom motivador aqui, né? Depois tem a janta, e ninguém quer se atrasar para ela, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto, né? Do que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje, né? Indicadores de desempenho. Se é possível medir, é possível melhorar. Por que a gente vai falar sobre isso? Né? A gente trabalha com empresas. Mas esse tema, quando comentei com o pastor Rodrigo, ele não serve simplesmente para quem tem empresas, né? Todas as vezes que nós temos um propósito, um objetivo, ou a gente quer melhorar em algo, né? Algumas pessoas acabam tendo esse propósito frustrado, né? Acabam não concretizando isso que quer. E um dos motivos do fracasso, pelo menos no meio empresarial, pela experiência que a gente conquistou há algum tempo, é porque as pessoas não medem aquilo que elas querem de fato melhorar, né? Então, baseado nisso, a gente construiu aqui esse tema para dividir um pouquinho com vocês, né? Vocês aqui têm objetivos? Quais são eles? Alguns brasileiros acreditam que o ano realmente começa depois do carnaval. E como já passou, quais são os seus objetivos para 2020? Já pensou sobre isso? Alguém poderia compartilhar qual é a sua meta pessoal para 2020? Ou não pensou sobre isso? E esse é o grande problema de a maioria dos empresários. Eles começam o ano e às vezes eles até sabem o que eles querem, mas eles não definem isso claramente. E também a nossa vida pessoal, né? Alguns falam assim: não, esse ano eu vou ser melhor. Melhor em quê? E é sobre isso então que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho. Todo mundo tem que ter objetivos. Todos nós temos. Mas às vezes nós não fomos ensinados a como lidar com eles. Às vezes nós temos objetivos e acreditamos que para nos defender de frustrações, nós não devemos compartilhá-los. A gente guarda para nós. Porque já que eu não falar para ninguém, caso eu não consiga atingir, o que acontece? Ninguém fica sabendo e eu não fico envergonhado de ter sido o quê? Um perdedor naquele propósito, né? De ter frustrado aquela intenção. Então, infelizmente, nós não somos ensinados a trabalhar com esses objetivos. Alguns de nós, o que a gente faz? A gente esconde. Temos a ideia do que a gente quer, mas a gente não compartilha. Por que a gente esconde? Porque a gente também não aprendeu o quê? A trabalhar com eles, né? Vamos trabalhar um pouquinho, então, sobre esses objetivos. Será que esse negócio vai funcionar? Quem está aí, passa para mim, por gentileza. Mais uma? Então, lá. As famosas, então, promessas de virada de ano. Mais uma, vamos lá. Na vida pessoal, algumas promessas que a gente ouve todo ano, que a gente faz também, né? Esse ano eu vou emagrecer. Quem já fez esse tipo de promessa? Número 1. Alguém já fez essa promessa? Pastor Rodrigo, está com essa promessa aí em punho? Firme e forte, olha que beleza. Esse ano eu vou economizar mais.
Alguém já fez essa promessa? Está com esse empenho aí? Vou economizar mais. Qual é o próximo? Fazer atividades físicas. Né? Todo ano a gente começa com essa, é ou não é? Fazer uma atividade física esse ano. Cuidar mais da saúde é outra das promessas que a gente vê no início de cada ano. Me estressar menos, essa é ótima, né? Alguém da família fala que você é muito estressado, né? Então esse ano eu vou ser o quê? Vou me estressar menos esse ano. Pescar mais, o Rodrigo falou que vai pescar mais. Mas a sexta, viajar mais, esse ano eu vou viajar mais, é uma promessa que a gente de vez em quando faz, é ou não é? Vou viajar mais, aproveitar mais a vida, né? Ler mais livros. Quem está nessa promessa aí todo ano? Algumas mãos levantadas, olha que bacana, né? Deixa eu só te fazer uma frustração, compartilhar aqui uma frustração, a que você vai ter. Se você diz que vai ler mais livros, infelizmente você não vai conseguir, meu irmão, né? Porque a forma como você está definindo esse objetivo está errada, e a gente vai falar sobre isso. Ser um pai melhor, né? Coloquei aqui um público totalmente masculino, né? E muitos aqui devem ser pais, né? E às vezes a gente fica incomodado. Ou esse ano vou ser um pai melhor, ou vou ser um esposo melhor, né? Vou me tornar uma pessoa melhor. E assim vai. Essas são algumas das promessas, né? Que a maioria de nós começa os nossos anos. E vai ano, passa ano, e alguma delas não se concretiza. E aí vem, lógico, as inúmeras desculpas. O tempo foi escasso, os recursos também, né? Houve novos projetos, perdi o foco, eu até tentei, juro que tentei, Deus é testemunha, mas não deu. E essas são coisas que acabam se repetindo na vida de todos nós, né? Não há nenhum super-homem aqui que não tem uma dessas promessas ou outras que a gente não elencou aqui, que você fez, que você assumiu, quem sabe, um compromisso até para consigo mesmo e que terminou o ano e você não cumpriu. Na vida profissional também é igual. Vamos lá, esse ano eu vou vender mais. Quem é vendedor aqui? Essa é uma boa, não é? Se frustrou com o ano passado, quem sabe, ou teve aquele outro colega de trabalho que vendeu mais do que você começou o ano falando assim, ano eu vou vender mais. Ou eu vou atender melhor. Até para aqueles que são prestadores de serviço, né? Vou atender melhor. Se eu vou ser mais eficiente, né? No meu escritório. Vou aumentar minha taxa de conversão, vou melhorar meu desempenho, vou ser um profissional melhor. Então, assim como na vida pessoal, a gente acaba tendo várias vontades, anseios, e a gente vai chamar aqui de promessas, objetivos, quem sabe, na nossa vida profissional não é diferente. A gente faz essas promessas, né? Se você não é vendedor, se não prometeu vender mais, né? Mas se você trabalha com prestação de serviço, você também vende. Todos nós vendemos alguma coisa, se não nós mesmos, né? E a gente faz essas promessas, e daí? E elas não se cumprem. Será que essas promessas são cumpridas? São atingidas? Será que são? Né? E é aqui que a gente começa, então, o nosso tema de hoje. Será que fazer promessas, ter essas promessas, fazer com que isso se torne, quem sabe, um objetivo pessoal, faz com que a gente possa atingir elas? Próxima lá. Onde essas promessas falham? Onde a gente falha quando a gente faz essas promessas, quando a gente anuncia para nós mesmos aquelas frases, né? Elas falham aqui, pessoal, né? Eu sei que vocês, boa parte religiosos que são, né, pastor Matias, conhecem aquela frase de que a língua é poderosa, não é? E aí ficam anunciando essas frases, né? Com aquela fé enorme de que elas vão fazer com que você atinja esses objetivos.
Mas essas frases falham na sua formação. Quero ser melhor. Melhor quanto? O que é ser melhor do que você foi? Alguém consegue responder isso? Eu quero ser melhor. Melhor em quê? Melhor quanto? Melhor como? Quero ser um pai melhor. Melhor quanto? Em que sentido você quer ser um pai melhor? É possível ser um pai melhor? O quão bom pai você é hoje? Você consegue avaliar isso? É possível dar uma nota? Você consegue melhorar essa nota? Vou ler mais livro. Várias pessoas aqui levantaram as mãos, né? Parece que vocês estão incentivando o pessoal a ler, né, Rodrigo? Aí o pessoal, esse ano eu vou ler mais livros. Vai ler mais livros. Mas quantos? Quanto você leu no ano passado? Se não leu nenhum ano passado, se você leu um, essa frase está valendo para você, não está? Já leu mais. Mas um é o suficiente para aqueles objetivos que você tem que melhorar? Se não leu nenhum, quero ler mais livro, lê um, atingiu a meta. Mas é o suficiente? Vai te tornar uma pessoa melhor? Ah, Jorge, tem que dar o primeiro passo. Não, é verdade, tem que dar o primeiro passo. Mas é o suficiente? É a performance que você quer? É a performance que o seu negócio precisa? É a performance que a sua família precisa de você? Né? Vou vender mais aí para os vendedores. Quanto a mais? Vendeu 100 mil ano passado? 100.001 é mais. Resolve a tua vida? Entendeu onde essas questões, onde essas promessas falham? Elas não são mensuráveis. Elas falham, pois não podemos medi-las da forma como elas se apresentam. E é exatamente por isso que elas falham. Elas nos dão uma falsa sensação de que a gente está tentando, mas elas não direcionam a gente, elas não nos direcionam para o caminho que de fato nos levará a atingir aquilo que nós queremos. Elas nos dão a falsa impressão de que a gente está fazendo algo por nós, porque a gente vive anunciando elas, né? E é bonito falar sobre algumas delas, né? Ali a gente pode falar assim, eu vou ser um pai melhor, mas o que atitude você vai melhorar? Jorge, como é que eu meço isso? Olha, a gente pode tentar fazer algumas coisas, né? Quantas horas por semana você dedica aos seus filhos? Exclusivamente? Nossa, sei lá, meia hora por semana é pouco? Não sei, eu não sei da sua agenda. Mas se você quer melhorar nesse indicador, então você consegue medir. Porque se você passa meia hora com seu filho durante essa semana, nas semanas do ano passado, e você quer melhorar nesse indicador, se eu estabeleço que esse é um indicador bom, 1 hora esse ano vai ser melhor ou pior? Vai ser melhor. Então, quando a gente consegue medir isso, a gente consegue estabelecer o quê? As tão sonhadas metas. E, em especial, nós conseguimos trabalhar o quê? Os nossos direcionadores. Aquilo que nós vamos fazer para que a gente persiga, então, esses objetivos. Então, onde falham as nossas promessas? Na questão de que elas não podem ser medidas. E aqui a gente começa, então, com essa frase que eu gosto muito, que é tema, então, da nossa palestra. Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. De quem é essa frase, pessoal? Faça mais uma, por gentileza. Essa frase aí é de uma pessoa muito importante na ciência. Todo mundo aqui que estudou conheceu. Mas é óbvio, ninguém lembra dele. Né? Porque geralmente a gente detestava as aulas de química e física. Ou vocês gostavam, não sei se aqui tem aqueles apaixonados por química e física. E esse Lord Kelvin é o cara que a gente estudava lá, que estabeleceu o zero absoluto. E ele falava exatamente isso. Tudo aquilo que a gente não consegue medir, a gente não pode melhorar.
E é por isso que a obstinação dele fez com que ele conseguisse chegar no zero absoluto e, quem sabe, revolucionou uma parte das ciências, em especial da química, com relação a essa teoria. Aquilo que a gente não pode medir, nós não podemos melhorar. Pode parecer um pouquinho exagerado para alguns, em especial para aqueles que não gostam de números, né? Algumas pessoas podem falar, não, Jorge, olha, isso aí é coisa para gente que gosta muito de exatas, pessoal que gosta de matemática. Eu não era desse ramo não, gostava meio de história, ia bem em português lá na escola, né? Essa parte aí de números aí eu deixo para o meu sócio na empresa, ele que é bom nisso, eu gosto mais da área comercial, né? Alguém está se identificando com esse tipo de coisa? Então esse negócio de medir não é comigo não, eu sou mais de executar, sou mais de fazer. Bom, então eu gostaria de dizer para vocês que não sou o único aqui que sou meio viciado em número. Tá? Tem um livro aí que eu acho que vocês respeitam bastante, que é a Bíblia, certo? Sr. Matias, quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo, ele está dizendo aqui. Tem 66 livros, não fugir da aula de escola dominical não. Tem 66 livros. Quais os nomes dos livros que tem? Vamos citar alguns aí. Gênesis, Êxodo, alguns. Tem Isaías, tem Mateus. Tem muito nome de gente, não é? Tem nome de gente pra caramba, nos títulos, nos nomes dos livros. É ou não é? Isso pra mim indica uma coisa, que gente é importante. Então, para quem tem negócio, se o autor do livro é o Espírito Santo, tem um monte de livro com nome de gente, é porque gente é importante. Mas no meio desses números todos, desses nomes todos, tem um nome de um livro que chama Números. Então, se um dos 66 livros tem esse número, acho que não sou só eu que estou aqui meio apegado aos números. Acho que Deus também era, ou é. Era bem matemático, é ou não é? Em Gênesis, a gente vê a história da criação, sim ou não? Dá-se uma ênfase enorme à quantidade dos dias da criação. E esse mesmo número se repete várias vezes na Bíblia, sim ou não? 7, 7, 7. Outros números começam também a se repetir na Bíblia, sim ou não? 12, 12 tribos, 12 apóstolos, né? 12 coroas. Quando vai falar também sobre a construção do templo, importante marco na vida dos hebreus, quem lê aquela história vai se deparar também com uma quantidade enorme de detalhes numéricos, sim ou não? Não sei quantos côvados para cá, quantos côvados para lá, e uma minúcia com relação aos números, que aqueles que não gostam de números podem até querer pular aquelas partes, ou não. Né? Quem já pulou? Foi tentado a fazer isso? Né? Essa parte de número aqui não deve ser muito importante não, vamos pular para frente. Não que eu tenha feito isso. Mas algumas pessoas que não gostam tanto de números, podem ficar achando que a sua parte, essa parte numérica, não é tão importante para você e para você conseguir os seus objetivos. E é exatamente aí que a maioria das pessoas erra. Você não precisa ser um amante dos números para usar essa ferramenta que a gente vai trabalhar aqui hoje para conseguir melhorias. Mas respeita eles. Se eles não fossem importantes, quem sabe Deus não tinha sido tão detalhista com relação às medidas. Ok? Vamos lá. Ok. E daí? Se medir é importante, o que isso vai fazer com que eu melhore? Como medir vai fazer com que o resultado final que eu espere seja de fato melhor? Vamos ver sobre isso? Eu vou precisar aqui, quem sabe, de uns 15 homens corajosos para vir me ajudar. Quem se dispõe? Ou eu vou pedir para o pastor Matias indicar aí os mais corajosos. Quem se dispõe? 15 pessoas para me ajudar aqui.
Agora tem uma estratégia melhor. Os 15 que vierem aqui vão ser os primeiros a se servir na janta. Vamos lá, pessoal. 15 pessoas. Johnny V, vem cá. 2 aqui já. 1 lá no fundo, mais 1. Cristiano. Vamos lá, pessoal. Preciso de 15. Aqui, ok. Vamos lá. Vamos subir aqui em cima, então, esse pessoal corajoso. Que não deu 15, será que deu 15? Tá faltando ainda corajosos aí, né? Não, aqui é o que menos tem, irmão. Aqui Opa, só tem homem aqui. Vamos lá, pessoal, mais alguns. Vamos lá. O que eu preciso, então, que a gente entenda aqui? Toda vez que eu faço um objetivo, eu preciso deixar ele muito claro, certo? E é o que eu vou fazer aqui, eu gostaria que vocês me ajudassem. Tá? Eu vou estabelecer algumas regras aqui. Ó. Nós temos um objetivo, esse grupo aqui está aqui em cima. Eu quero dar essa bexiga na mão de alguém, tem que passar na mão de todos e devolver para a minha mão sem estourar. Então, quais são os nossos objetivos? Passar na mão de todo mundo, não estourar e entregar na minha mão de volta, ok? É simples? Fácil? Vamos lá então? Pronto, simples. O objetivo foi atingido? Passou na mão de todo mundo? Está na minha mão? Estourou? A gente cumpriu o objetivo. Agora vamos lá. Dá para melhorar? Dá para melhorar? Como dá para melhorar? Oi? Dá para ser mais rápido? Você tem cronômetro aí no teu celular, pastor Rodrigo? Eles disseram que eles querem melhorar em termos de velocidade. É possível melhorar então. Então vamos lá. Tem que passar na mão de todo mundo, não pode estourar e tem que voltar na minha. Tá pronto aí? Começou. Parou? Quanto deu, Rodrigo? 9 segundos. Agora a gente já tem uma unidade medida, certo? Foi melhor ou pior que a última vez? Não sei. A gente não mediu da primeira vez, a gente só cumpriu o objetivo. Agora, aqui pra frente, dá pra gente saber, sim ou não? Mas aí eu quero perguntar pra vocês, dá pra melhorar? Mas 9 segundos foi tão bom, não foi? Mas dá pra melhorar? Vocês acreditam que é possível melhorar? O que a gente tem que fazer para melhorar? Oi? Rapidez? Querem mudar algum tipo de estratégia para melhorar ou não? Ficar mais perto? Fiquem à vontade. Criem uma estratégia nova aí para vocês serem mais rápidos. Assim tá bom? Alguém quer dar uma opinião aqui para ficar melhor? Ok? Eu vou ficar no meio? Então tá. Vamos lá, espera um pouquinho, ó. Tem uma ideia nova aqui. Todo mundo estende a mão, pega a bexiga, rela a mão, todo mundo devolve, dá um segundo. E não estourar. É uma ideia nova? Todo mundo concorda? Segue as regras? Vai passar na mão de todo mundo? Vai estourar? Vai voltar na minha mão? Vamos tentar? Rodrigo, 1, 2, 3, valendo. Parou? Quanto deu? 3 segundos. Foi melhor do que a primeira vez? Eu pergunto,
Dá para melhorar? Dá para melhorar? Por que ficou difícil? A ideia dele foi a melhor até agora, falaram. Mas eu pergunto para vocês, dá ou não dá para melhorar? Que tipo de estratégia a gente pode usar agora? Alguém tem uma ideia? Querem melhorar a ideia dele? Como? Vamos tentar? Alguém aí da plateia tem uma ideia melhor? Vamos tentar essa então? Como você quer fazer? Quem vai fazer isso? Rodrigo? 1, 2, 3. Pronto. Aê, obrigado. Obrigado, pessoal. Ó, esse pessoal é que vai se servir primeiro. O que então a gente vê e pode tirar dessa dinâmica, pessoal? Com quanto tempo a gente começou? Primeiro, eu não sei. Com nenhum tempo. Quando a gente se dispõe a fazer algo e só estabelece critérios qualitativos, é muito difícil dizer se nós estamos melhorando ou não. O objetivo pode até ter sido atingido, mas ele foi feito da melhor forma possível? Não. Por quê? Porque ao longo dessa dinâmica, as pessoas que estavam fazendo, elas foram o quê? Impulsionadas a pensar em fazer de jeitos novos, de maneiras diferentes. A reinventar aquilo que eu falei, sem burlar a regra. Passou na mão de todo mundo, voltou na minha mão e não estourou. A primeira vez que a gente mediu foi 9 segundos. E foi um tempo bom, concorda? Quando a gente falou se é possível melhorar, nós baixamos esse tempo de 9 para 3. E aí alguns falaram assim, não, tá ótimo. Tá bem bom assim. E aí vocês foram desafiados novamente. E aceitaram o desafio. E o que vocês fizeram? Tendo os números, vocês mudaram a estratégia. E foi feito em 1 segundo e 50 milésimos. E as regras foram cumpridas. Tudo que é possível medir, pessoal, é possível melhorar. Então, partindo desse pressuposto que a gente vai identificar essas promessas que a gente fez e mudar elas um pouquinho para que a gente possa conseguir realmente atingir objetivos. Tudo que a gente pode mensurar, nós podemos estabelecer melhores regras. Então vamos lá. Ao invés de você falar que você vai ler mais livros esse ano, você precisa estabelecer quantos você quer ler. Ano passado eu li só um, Jorge. Então estabeleça quantos você quer esse ano. Né? Mas vamos lá, o que mais a gente pode tirar dessa dinâmica? Além da medição. Oi? Trabalho em grupo. O que mais? A qualidade do tempo, ok? Quem mais? O que a gente pode tirar dessa dinâmica? Eles ficaram escondidos, pessoal? Eles vieram aqui para frente, sim ou não? E quando eles foram desafiados, pergunto a eles, vocês queriam perder ou ganhar? Porque, em especial, eles não estavam sozinhos. Naturalmente, quando nós não estamos sozinhos, o ser humano tem uma necessidade enorme de vencer, de mostrar que pode. Sim ou não?
Quando eu estou na frente de outra pessoa e quando eu anuncio que eu vou fazer algo, eu tenho uma dificuldade enorme de recuar. Isso é natural de todos nós. Passa mais uma para nós. Por quê? Porque a melhoria contínua, pessoal, está no nosso DNA. Quando a gente fala sobre isso, é importante a gente pensar um pouquinho que desde que nós somos crianças, a gente gosta de melhorar. Desde que nós começamos a nossa vida profissional, nós gostamos de melhorar. Se vocês prestarem atenção no testemunho que foi passado aqui agora há pouco, aquele cidadão, ele enfrentou um problema, mas ele disse que estava melhor quando ele conseguiu se recolocar. Nós somos incentivados a querer melhorar constantemente. Na escola, nos dão um critério de nota, sim ou não? Para aqueles que são vendedores, há um critério de comissionamento, é ou não é? Em algumas empresas, há até alguns rankings de melhores em vendas, melhores nisso, melhores naquilo, sim ou não? E não adianta você dizer que você é diferente, mas nós, em geral, gostamos de experimentar uma vitória. Isso está, na verdade, enraizado na forma como nós fomos constituídos. Passa para mim. Crianças. Quem tem filho aqui? Por acaso já aconteceu com você de seu filho chegar primeiro que você na sua casa, sair do carro, chegar na porta primeiro e falar, venci! Aí você olha para ele, não sabia que a gente estava disputando. Sim ou não? Já aconteceu coisa parecida? Você está andando de bicicleta com teu filho, de repente ele sai disparado na frente e ganhei. Mas a gente não estava disputando. Já acontece isso com criança, sim ou não? Está brincando de alguma coisa, de repente um grita lá, eu ganhei. Mas não estavam disputando, não existia competição. Isso acontece com criança, sim ou não? Alguém ensinou isso para elas? Você ensinou teu filho a ser competitivo? Vem de fábrica. As crianças, naturalmente, elas nascem com esse desejo de serem melhores. Melhores que quem? Melhores que elas mesmas, melhores que os amigos, melhores que os pais, melhores que todo mundo. É um desejo intrínseco nosso. Nós nascemos querendo ser melhores. Sim ou não? Não precisa ensinar, está na gente. Então, toda vez que eu meço algo, que eu posso ver quanto eu consigo fazer, nasce, quem sabe, o desejo de conseguir fazer aquilo melhor. Mais rápido, mais eficiente, de modo mais vantajoso, mais lucrativo. Próximo. Quem aqui é dentista? A gente tem algum dentista no nosso meio aqui? Oi? Nenhum dentista? Médico? Tem algum médico aqui? Nenhum? Então vamos lá. Quem aqui conhece o dente do siso? Ou dente do juízo? Para que ele serve? Oi? Para doer. Alguém está falando aqui que serve para doer. Quem já arrancou o dente do siso? Arrancou por quê? Porque estava doendo. Inflamou, né? Pessoal, eu sei que a gente não pode entrar num assunto delicado aqui, senão eles logo vão me mandar para fora. Eu não acredito em evolução das espécies. Mas eu acredito na microevolução. O que é a microevolução? É o homem se adaptando ao meio ambiente. O dente do siso, ele também é chamado de 13º molar. E ele existia porque os nossos antepassados, eles tinham um tipo de alimentação mais robusta, que exigia uma mastigação mais forte. Com o passar do tempo, nossas mudanças de hábitos fizeram com que nós, seres humanos, não precisássemos mais tanto desse dente. E ele começou a se tornar o quê? Inútil. Sim ou não? Existem pesquisas hoje que mostram, e quem sabe vocês já devem conhecer alguém
de que crianças, a partir desse século, vão começar a nascer sem o dente do siso. Alguém já conhece alguma criança que já nasceu e não vai ter dente do siso? Já tirou radiografia e não existe a menor possibilidade de aquele dente nascer? Alguém já conhece? Mas procurem. Já tem. Oi? Quem? Já não nasceu mais. A ciência mostra que com o passar dos anos, ninguém mais vai ter. O que é isso, pessoal? É o nosso DNA dizendo pra gente que nós sempre podemos melhorar. Se não tem mais utilidade, vamos tirar. Aí o que a gente começou a fazer? Começou a tirar nós por conta própria, né? Principalmente quando inflamava. E o que está acontecendo agora? Existem pesquisas que mostram que as próximas gerações de crianças já não vão ter mais esses dentes. Isso é uma prova de que no nosso DNA existe o quê? Uma linhazinha lá escrito: você precisa melhorar. Próximo slide. E o apêndice? Vamos lá. Para que serve o apêndice? Para dar apendicite. Queria que tivesse um médico aqui para tentar explicar para a gente para que serve o apêndice. Quem já teve que tirar o apêndice? Já tirou? Doeu antes? Quem mais? O apêndice é outro órgão nosso que, segundo os cientistas, no passado, ele tinha uma razão de existir. Né? Devido também à nossa alimentação, existia um porquê daquilo lá, está ali. Com o passar dos anos, ele foi deixando de ter uma utilidade prática no nosso organismo. E hoje ele é uma coisa mirradinha, mas que quando inflama, dá um trabalhão. E existem já artigos científicos dizendo que em no máximo 3 décadas, nós já vamos ter grande quantidade de seres humanos nascendo sem o apêndice, porque ele não tem mais necessidade. Aliás, já existem seres humanos que nasceram totalmente sem esse bichinho aí, que alguns de vocês tiveram que tirar com muita dor e sofrimento. O que é isso para nós também? É uma forma do Criador mostrar para a gente de que nós precisamos estar evoluindo, melhorando. Então, da mesma forma que ninguém precisou dizer aqui para o pessoal da bexiga que eles podiam, nós só perguntamos: dá para fazer melhor? E eles criaram estratégias. Em algum lugar do nosso DNA está escrito que nós podemos ser melhores. E quando que essa linha de programação ela se desperta? Quando nós somos confrontados com o quanto nós podemos fazer. E é por isso da medição. Toda vez que alguém demonstra para a gente um tempo, um número, alguma forma com a qual nós podemos atingir um objetivo, nasce em nós, quase que instantaneamente, uma incógnita e uma coragem. Acho que dá para melhorar isso daqui. É verdade isso ou não? Toda vez que você consegue atingir um micro-objetivo seu, não nasce mais uma coragem de tentar melhorar? Quem sabe alguns de vocês tiveram uma dificuldade enorme para ler, quem sabe, o primeiro livro inteiro. Mas quando você concluiu, terminou lá a última página e fechou o livro, não deu uma coragem de tentar ler o próximo? Alguns de vocês batalharam muito profissionalmente e quem sabe conseguiram comprar o primeiro carro. Naquele momento, depois que passou aquela euforia de ficar namorando o carro uns 2, 3 meses ali, encebando ele todo sábado, não nasceu um desejo de comprar o próximo? Sim ou não? Às vezes alguns de vocês conseguiram conquistar a primeira casa e foi muito difícil. Foi depois de muito esforço. E às vezes para alguns parecia quase impossível. Mas depois de alguns meses na casa, você já começou a pensar em como melhorar ela. Sim ou não?
Só não dá para fazer isso com esposa. Tá? Né? Não dá para fazer isso, mas com casa dá, com carro dá. Né? Nós somos naturalmente incentivados a buscar melhorias. E ninguém nos ensinou isso. Sim ou não? Ninguém nos ensinou isso. Isso está conosco. Assim como o nosso organismo está melhorando e fazendo com que em poucos anos não exista mais o dente do siso, né, o 13º molar, e esse famigerado apêndice, né, assim como as crianças nascem competitivas, o fato de você ser confrontado com um indicador numérico cria em você a possibilidade de você querer continuar melhorando. Ok? Próximo slide lá. Então, exemplos de indicadores. Vamos passar rapidamente alguns com os quais nós trabalhamos lá nas empresas. Rapidinho, vamos lá. Passando um. Aqui a gente tem alguns indicadores que a gente pode medir, né, que a gente trabalha. Para quem está familiarizado com a parte de empresas, a gente vai ver aqui, ó, taxa de conversão, né, carga horária trabalhada. Próximo. Aqui a gente tem resultados financeiros de uma determinada empresa. Aí a gente começou a medir, por exemplo, peças vendidas, faturamento. A gente mediu ali também a margem de contribuição, custos fixos. Todos os números que a gente pode, ao ficar estampado, a gente pode criar estratégias para melhorar. Próximo, vamos lá. O que mais a gente trabalha? Olha lá, ó, quantas peças foram vendidas, foi vendido por, em média, qual o valor, custou de forma direta quanto, contribuiu com quanto. Próximo. Ali é uma DRE, pode passar. Outros indicadores, olha lá. A gente vai trabalhar com aquele PA ali, por exemplo, ó, vendas por metro quadrado, quantidade de itens vendidos, quantidade de vendas realizadas. Aqui embaixo a gente vai ter, ó, as vendas por hora, em cada hora, como aconteceu em uma determinada empresa. Próximo. A venda, e aqui embaixo a meta, quantos por cento acima da meta eu fiquei, né? Outros indicadores na área empresarial, ticket médio, algumas pessoas estão familiarizadas com esse número. Vamos lá, próximo. Valor da venda, unidades vendidas, vendas realizadas, ticket médio, aqui onde foram realizadas cada vendas, em que cidades, em quais estados, né? Vendas por dias da semana, quando ocorreram. Por que nós passamos a medir isso nas empresas? Porque a partir do momento que eu sou confrontado, por exemplo, de que na segunda-feira existe aqui nesse caso, aqui na sexta-feira, existe uma margem para que eu venda mais, e isso se repete, eu posso melhorar a minha venda também de sexta-feira, mas isso também me abre uma necessidade de entender por que é que na terça e na quarta-feira, nessa empresa, as vendas não acontecem. E se eu sei a numeração dessa venda nas terças e quartas-feiras, eu vou criar estratégias aqui, assim como o pessoal aqui da Bexiga criou, sem que ninguém tivesse a eles ensinado como seria melhor. Naturalmente, quando eu passo a medir, me acende um sinalzinho. Opa, dá para eu melhorar nesse ponto aqui. Né? Próximo aí. Outros indicadores. E aí vai. Toda vez que eu consigo ser confrontado com um número, e esse número começa a ser rotineiro, eu consigo criar estratégias para que a gente possa melhorar esses indicadores. E eu vou dar um exemplo para vocês. Pode passar? Um exemplo real de uma empresa que nós trabalhamos e como uma equipe, quando confrontada com o direcionador correto, como ela pode dar resultados mais eficientes. Então eu vou citar aqui um exemplo real de uma empresa, é uma varejista no ramo de vestuários e calçados, e era uma loja, uma filial desse grupo. E que no ano de 2018 existia a indicação para que nós fechássemos essa filial. Por quê? Porque ela não estava gerando o desempenho esperado. Né? Pula aí, por gentileza. Então esses eram os números, por exemplo, em novembro de 2018, quando o dono da rede falou assim, olha, vamos fechar essa loja aí, vamos abrir em outro lugar, porque ela não está dando o desempenho que nós queremos. E nós já tentamos de tudo. Eu já incentivei a gerente
a vender mais e aumentar o ticket médio para que essa empresa melhorasse. Mas eu acho, sei lá, acho que a cidade, não está bom a economia da cidade, vamos desistir daí. Então, por exemplo, em novembro de 2018, é uma loja que vendeu 122 mil, ela teve um número de vendas realizadas de 539 no mês de novembro, foram 1.591 produtos vendidos. Ticket médio na casa de R$227. Preço médio do produto de 76. Começamos a medir esses indicadores. Puxei o histórico da empresa e comecei a confrontar então a gerente, não mais com você precisa vender mais. Eram dois problemas sérios que essa filial tinha. Ela vendia pouco e ela tinha um giro de estoque baixo. Gerava poucos produtos que estavam no estoque daquela filial. E por esse motivo o dono queria fechar. Então nós criamos um indicador, vamos lá. Muito tempo se tentou bater na tecla do você precisa vender mais. Vamos analisar então o que o pessoal estava tentando fazer. Nós descobrimos que existiam algumas vendedoras naquela loja que tinham vindo do ramo de móveis e eletrodomésticos. E elas estavam adotando a estratégia de vender móveis e eletrodomésticos na empresa de confecção e calçados. E aí apresentou-se então um probleminha. Vamos mostrar esses indicadores. Aquilo ali, PA. O que é o PA? Eu circulei ali. É o produto acumulado. Em média, quantos itens as vendedoras daquela loja vendiam cada vez que havia uma compra? A gente chegou naquele número. Pode passar um pouquinho, vai aparecer a conta ali. Esse indicador indica a quantidade de itens vendidos em média em cada operação de vendas. Itens vendidos dividido pelas vendas realizadas, que naquele mês de novembro de 2018 ficou em 2,95. E a gente tentou identificar então o que estava acontecendo com aquela loja. Por que se fazia tanto treinamento para que se vendesse mais, e para que o estoque girasse mais rápido, e aqueles indicadores, aqueles objetivos não eram atingidos. E aí veio a estratégia. Quem é da área de vendas aqui vai estar familiarizado com esses dois nomes. Alguns que não estão a gente vai explicar. Existem duas estratégias muito bacanas na área de vendas. Existe o cross-selling e o upselling. O que é isso? Vocês já foram confrontados com isso. Você vai numa concessionária de carro e o cara precisa vender mais. O vendedor, ele está ali precisando vender mais. Mas quando você vai comprar um carro, você não sai de lá com 2. Sim? Mas você, quem sabe, foi lá na concessionária para comprar um XL. O que o vendedor vai querer te oferecer? Um XLS. Por quê? Porque o valor é maior. Você chega para comprar um carro e ele vai te oferecer uma versão melhor. O nome que nós damos a isso é upselling. E funciona bem. Numa concessionária de carro, numa empresa que vende eletrodoméstico. Você vai para comprar uma televisão X, o cara te oferece uma melhor. Você vai para comprar um refrigerador, uma geladeira simples, e sai de lá com uma duplex, Mega Power X, não sei o que faz gelo, sai pela lateralzinha e pula e informa como a manteiga está acabando. Por quê? Porque esse vendedor, ele praticou com você o upselling, o vender um produto melhor. Aqui é onde erram a maioria dos gestores, a maioria dos empresários e vendedores que querem melhorar, lê qualquer coisa. Adota a estratégia errada. Numa loja de roupa, dá para fazer isso? Até dá. Era o que eles estavam tentando. E como existiam vendedoras que tinham vindo do ramo da linha branca, era exatamente isso que elas estavam tentando aplicar naquela loja. O cliente vinha comprar uma camisa, eles ofereciam uma camisa mais cara. Ao invés de comprar duas, quem sabe o cliente até levava mais cara, mas ele comprava uma
mais cara. Entenderam o problema do giro de estoque? O cara ia lá para comprar uma calça, e às vezes ele estava até precisando de 2 calças, estava disposto a pagar, quem sabe, uns 60 em cada calça. A vendedora, muito esperta, fazia upselling e ele comprava uma calça de 150, 200 reais, mas ele saía de lá com uma calça. E aí a gente entrou do papo. Não, vamos fazer o contrário. Vamos adotar aqui o cross-selling. E ao invés de eu começar a trabalhar com as vendedoras a meta, o ticket médio, quantas vendas elas faziam, tirei da cabeça tudo isso e falei assim, vamos acompanhar o seu PA. O que é PA? É mais ou menos a média de produtos que saem em cada venda que você faz. Hoje o PA é 2,95. Nós queremos chegar em 3,5 em 6 meses. E a gente vai acompanhar só isso. Ah, Jorge, mas a gente não vai mais olhar quanto eu vendi? Não, não me interessa isso. Vamos acompanhar só isso. Dá para melhorar esse indicador? É um indicador simples, em média, quantas peças saem cada vez que você vende. Ok? Ok. E aí as vendedoras começaram a bater nisso. O que a gente passava para elas? A gente não passava quanto elas tinham vendido, quanto que ela tinha de meta. A gente passava, olha, seu PA está em tanto, seu objetivo é chegar em 3,5. Seu PA está em... Ah, como a gente faz isso? Ó, o cara veio comprar um sapato, oferece uma meia. O cara veio comprar um sapato, oferece um cinto. A mulher comprou uma saia, oferece uma meia calça. A pessoa comprou 2 peças, oferece mais uma. Mas o valor? Qualquer valor, mais baixinho, melhor. Porque daí ela vai comprar mais peças. Ok? Pula para nós. Esses são os resultados de novembro de 2019 dessa empresa, dessa mesma filial. Crescimento em vendas de 41% em relação ao ano anterior, novembro com novembro. Para onde foi o PA dela? O objetivo dos 3,5 não foi alcançado. Mas olha como a gente melhorou o resultado dessa empresa. Se eu tivesse falado para aquelas pessoas que a gente quer aumentar o faturamento em 40%, o que aconteceria? Ó, vou aumentar a meta de vocês em 40%, vocês precisam vender mais. Assustaria ou não? Mas a gente simplificou e trabalhou com um indicador apenas, que é o que a gente chama de direcionador, e a gente conseguiu o resultado. Né? Passa mais ali para a gente ver a diferença. Então, o PA, para quanto foi? Mais um. Olha só o faturamento. Pula mais um. Olha os números de 2019. Ó, um faturamento de 122 em novembro de 2018, desculpa, para 173 em novembro de 2019. Só por incentivar com que as pessoas melhorassem um número. As pessoas podem fazer melhor e elas nem sabem. Elas só precisam que alguém indique a direção. Que é uma outra das regras que a dinâmica do balão exercitou aqui com a gente. A gente trouxe eles aqui para frente. Eles trabalharam em equipe. E eles foram desafiados a criar estratégias novas com todos vocês olhando. E sem que eles percebessem, e mesmo que eles não admitam, um senso de responsabilidade foi criado. Eu não vou passar vergonha aqui na frente. Eu preciso entregar melhor. E a gente vê esses resultados acontecendo. Então, da mesma forma que isso acontece com uma empresa, pergunto, se você medir algum dos seus objetivos e trabalhar com esses direcionadores de acompanhamento, de exposição, de ter alguém que saiba para onde você quer ir, seus números, seu desempenho, sua performance pode melhorar. Sim ou não? Pula para nós. Então vamos lá, para a gente finalizar aqui, se for para medir, escolha o direcionador correto. O que é isso, pessoal? Naquele exemplo que eu dei ali daquela loja, se eu tivesse usado outro indicador, será que eu teria atingido o mesmo objetivo? Pode ser que sim, pode ser que não. O grande detalhe é escolher um direcionador
que vai resolver todos os seus problemas de modo simples. O PA, nesse caso, foi o mais adequado. Por quê? Quais eram os problemas? Vendia pouco, girava pouco estoque. Se eu falasse para o vendedor, você tem que vender mais e você tem que ajudar a gente a girar o estoque. Olha, eu estou te dando 2 indicadores: vendas, faturamento e giro de estoque. Será que meus vendedores teriam a capacidade de ficar entendendo o que aquele giro de estoque significava? E se eu falasse de novo que ele precisava vender mais, ele estava ouvindo aquilo há um ano e os números não estavam melhorando. Eu escolher o direcionador correto tem a ver com isso. Tem a ver em você calibrar aquilo que vai resolver os seus problemas de forma simples. Número de itens em cada operação de venda é muito fácil de explicar. Vendedor, olha, se o cliente vier aqui comprar uma peça, oferece outra. Não, mas se o cliente não quiser, não tem problema, você só oferece. Se o cliente comprar 2, oferece 3. E se comprar 4, oferece 5. Oferece. O máximo que você pode ter, não. Ficou mais fácil de cobrar. E com esse indicador eu melhorava vendas, que aumentava o ticket médio, e melhorava a giro de estoque, porque saía mais produto. Sim ou não? Eu escolher o indicador correto, o direcionador correto, é muito importante. Exemplo. Então aqui, eu e o Rodrigo, não estamos na melhor forma física possível, né, Rodrigo? Já foi melhor. Aí a gente decide, eu e ele, começarmos a emagrecer. E nós vamos tomar 2 caminhos diferentes. Rodrigo, mais esperto do que eu, vai começar a caminhar todo dia, fazer uma alimentação saudável, procurar uma nutricionista, vai comer certinho, vai começar a se exercitar. E ele vai definir quantos quilos ele quer perder em 6 meses. Em contrapartida, eu vou querer emagrecer a mesma proporção que o Rodrigo no mesmo tempo, em 6 meses. Só que ao invés de fazer exercício físico e me alimentar melhor, sei lá, eu vou partir para uma cirurgia. Os 2 vão ter resultado, sim ou não? Os 2 vão conseguir o resultado. Quem vai estar mais saudável ao final de 6 meses? Quem? Eu posso ter atingido o meu objetivo fazendo a cirurgia, mas o direcionador não foi o melhor. Não foi a melhor escolha. Ah, mas eu atingi o objetivo. Ok, se você só quer atingir o objetivo, esse direcionador vale. Mas já que a gente está trabalhando sobre o processo de melhoria, cuidado com o direcionador que você vai escolher. Mês passado, Fabiano falou aqui com vocês, não foi? Quem estava aqui mês passado? Naquele livro dele, alguns compraram, tem um capítulo dedicado exatamente a isso. O que eu chamo de direcionador, ele chama de medidas de direção. E ele vai explicar exatamente sobre isso, né? Como escolher a medida de direção adequada. Escolha um que vai resolver seus problemas de modo simples, mas aplicável. Né? Se eu tivesse adotado a estratégia do upselling naquela loja, eu não teria o resultado, mas eu teria aumentado o ticket médio. E daí? Eu não teria aumentado o faturamento nem resolvido o problema do giro de estoque. O direcionador correto é aquele que vai te dar indicadores melhores com qualidade. Né? Próximo. Se for para medir, estabeleça metas claras e com prazo. O que é uma meta clara? É uma meta, primeiro, que ela é específica. Eu não vou ler mais livros. Eu vou ler 10 livros no ano de 2020. É específica, não é uma? Dá para eu engambelar vocês no final do ano? Eu li 9, eu atingi minha meta? Porque a minha meta era ler 10. A meta, ela tem que ser mensurável. Ser o melhor pai é mensurável? Ler mais livros é mensurável? Dá para medir? Não. Ela tem que ter um número. Ela tem que ser atingível, né?
Lembra? Se eu tivesse falado para aqueles vendedores daquela loja que eu queria que eles aumentassem a venda em 40%, poderia parecer inatingível. Então, o número tem que parecer atingível. Né? A meta, ela também precisa ser o quê? Relevante. Ela precisa ter um grau de importância. E ela precisa ter um tempo específico para ser cumprida. Não dá para fazer, desculpem aqueles que pensam politicamente diferente de mim, como uma governante que nós tínhamos um tempo atrás, que falava que a meta era não ter meta. Mas quando a gente atingisse a meta, a gente dobrava a meta. Né? Meta não dá para ser desse jeito. Né? Meta precisa ter prazo. É em 6 meses que você vai atingir? É em 6 meses que você vai atingir. Né? Próximo. Se for para medir, comunique e crie avaliadores. Lembra que a gente trouxe o pessoal aqui para frente? Que a gente disse qual era o objetivo deles? Não dá para a gente estabelecer objetivos só para nós. Porque se você falhar, ninguém sabe. E você fica na moita. Sim ou não? Os nossos objetivos, que precisam ser medidos, eles precisam ser comunicados. E comunicar é chamar alguém que você conhece e dizer para ele, olha, minha meta esse ano é viajar com a família para o exterior, até novembro. Porque chegar novembro e você não viajar com a família para o exterior, todo mundo vai saber que você falhou. Isso nos ajuda, nos incentiva a perseguir aquele objetivo. Ok? Mais um. Se for para medir, acompanhe. E é onde a gente falha. A gente começa 1, 2, 3 meses. E depois a gente abandona. Se você tem objetivos claros, ele precisa ser acompanhado. E a melhor maneira de fazer isso é colocar esses números à sua frente. Não, Jorge, eu lembro. Não faça isso, porque isso é um processo de enganação. Deixe isso claro, né? Estabeleça um local onde você vai ver aqueles números, que o efeito psicológico é melhor, o efeito motivacional para você é melhor, quando estiver estampado, e acompanhe esses números. A própria estratégia de você ter avaliadores, pessoas em quem você confia, que você está compartilhando seus propósitos, eles vão ser uma maneira de você prestar contas. E isso faz com que você atinja melhores resultados. Ok? Mais um? Então, para a gente fechar aqui, tudo isso que nós falamos tem a ver com a dinâmica dos balões. Nós medimos. E quando eu perguntei a primeira vez de como nós poderíamos melhorar, os participantes eles falaram, dá para fazer mais rápido. Eles escolheram um direcionador, sim ou não? O que mais que eles fizeram? Eles mediram, escolheram um direcionador. Rapidez, tempo. Eles estabeleceram uma meta. Nós não falamos aqui sobre meta, não falamos quantos vocês vão atingir. Mas poderíamos ter falado, quero chegar em um segundo. Na primeira medição, poderia parecer o quê? Inatingível. Mas se nós progredíssemos, eles iam aos poucos mudando a estratégia para que a gente pudesse atingir. Naquela dinâmica, eles foram expostos. Eles criaram o quê? Avaliadores. E isso faz com que a gente impulsione na vontade de conseguir os objetivos. E nós avaliamos, o pastor Rodrigo começou aqui a medir cada vez que nós fazíamos diferente. Se nós temos propósitos, nós precisamos aprender a trabalhar com eles dessa forma. Para que aquelas promessas frustradas de começo de ano não se tornem realidades nem na sua vida pessoal, muito menos na nossa vida profissional. Na pessoal, vocês se entendem aqui, né, com o pastor de vocês, com a família de vocês. Mas lá no meio empresarial, para evitar frustrações, essas dicas valem muito a pena. Né? Elas vão impulsionar você a atingir resultados melhores.
quem é que não gosta de resultados melhores? Todos nós gostamos de resultados melhores e buscamos isso constantemente. Ok? Então, pessoal, meu muito obrigado. Espero não ter deixado ninguém faminto, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade de falar com vocês e espero realmente que essas dicas sobre indicadores de desempenho possam fazer algum tipo de diferença na sua vida, ou profissional, ou pessoal, né? Que vocês realmente passem a medir e acompanhar aquilo que vocês querem melhorar e não repetir aquelas frases de auto-engano, né, que nós vimos no começo da palestra. Ok? Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge.